Boa tarde a todos. Vamos dar início à aula desta segunda-feira, onde nós vamos dar continuidade ao assunto que nós trabalhamos na aula passada. Em especial, nós falamos sobre o sistema circulatório, né? Falamos que o sistema circulatório ele é formado por vasos sanguíneos, né? Veias que entram no coração, artérias que saem do coração, e vimos que nesses vasos circula o sangue arterial, que é rico em oxigênio, e circula o sangue venoso, que é rico em gás carbônico. Aí nós montamos um esquema, aqui, o esquema que está ali na nossa tela interativa. Vimos que ali são as 4 cavidades do coração humano, que tem 2 átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo, e tem o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, né? Vimos que entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós temos a válvula tricúspide, né? A válvula tricúspide. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, temos a válvula mitral. E nós temos 2 válvulas que são importantes no processo da circulação, que é a válvula pulmonar e a válvula aórtica, né? Então, essas válvulas são extremamente importantes para o fluxo sanguíneo, fluxo esse que passa pelo coração. Aqui a gente mostra rapidamente o diagrama esquemático do sistema circulatório. Nós vamos ter a veia pulmonar. Por que está em vermelho ali as veias pulmonar? Porque elas são responsáveis pela condução do sangue arterial, o sangue rico em oxigênio, que sai do pulmão para o coração, né? E por que tem essa seta que sai dos órgãos para o ventrículo direito? Exatamente é a válvula, as veias cavas, que vão conduzir o sangue venoso, sangue azul, né? O sangue que é rico em gás carbônico. Então esse esquema ele é bem interessante, ele é sintético, ele mostra o fluxo sanguíneo passando pelo pulmão, fluxo sanguíneo vindo dos órgãos e indo para o coração. Então, esse fluxo é muito legal para estudar. A gente vai disponibilizar esse esquema, esse modelo esquemático para vocês estudarem, porque ele está bem sintético. Então, normalmente, a artéria aorta, ela sai do coração, ela leva o sangue arterial do coração aos órgãos, né? Os órgãos, após os seus processos de metabólico, demandam para o coração, através das veias cavas, o sangue venoso, que sai do coração e vai para o pulmão através das artérias pulmonares. Em seguida, ele sai pelo mecanismo da expiração. Então, no processo da respiração, nós inalamos o gás carbônico. O gás carbônico ele percorre todas as vias do sistema respiratório e vai a nível dos alvéolos pulmonar, acontecer o processo da hematose, né, na qual o sangue arterial, o oxigênio, as moléculas de oxigênio vão entrar então na corrente sanguínea. Aqui também nós temos o sistema circulatório, um modelo esquemático bem interessante para dar ênfase, para nos mostrar as artérias principais do sistema circulatório. Nós temos as carótidas, aí lá é exemplificada através do modelo, as subclávias, aí tem a artéria aorta ascendente,
artéria aorta descendente, tem o coração no ponto central e tem as artérias ilíacas. Ali, então, é um modelo bem interessante, um modelo que mostra a esquematização das artérias e onde por elas passam o fluxo sanguíneo. Aqui também nós demos ênfase nesse primeiro desenho às artérias principais, e no desenho aqui nós vamos ver as veias principais. Tem esse caminho duplo aí, que são as veias jugulares, tem as veias subclaviais, tá? Tem a veia cava superior, a veia cava inferior. A veia cava superior localiza acima do coração e a veia cava inferior abaixo do coração, e as veias ilíacas, Nós vamos também sintetizar para vocês, vamos fazer uma síntese da circulação percorrendo pelo ciclo cardio. Então, nós temos alguns mecanismos. Nós temos a sístole, que é o mecanismo de contração do coração, e a diástole, que é o mecanismo de relaxamento. Estamos falando aqui para vocês de pressão arterial, né? Pressão arterial, que quando ele está ela é sistólica, ela tem 120 mmHg. E quando ela está em sistólica, quando ela está em diastólica, ela tem 80, tá? Então, isso aqui são algumas calibrações, alguns exemplos que mostram a circulação, o calibre da circulação dentro do coração. A pressão venosa, ela fica em torno de 25 mmHg, que ela é sistólica, e 10 mmHg, ela é diastólica. E tem os sons de Korokov, que são utilizados para medir a pressão, né? Bom, tem também um outro conceito, tem algumas observações que nós vamos falar em relação ao potencial de ação, que é a mudança na permeabilidade da membrana plasmática. Tá? Aí nós vamos ver o fluxo de sódio. Quando aumenta o sódio, há uma pressão intra e ocorre uma despolarização, que é a contração. E esse mecanismo ocorre em gasto de energia, de ATP, que é adenosina trifosfato, que vai atuar no bombeamento, na bomba de sódio e potássio, que vai, quando ocorre uma diminuição do sódio, ocorre uma repolarização, um relaxamento. Então, o aumento do sódio, ele provoca um aumento de uma pressão, né? Uma pressão intra, e ocorre uma despolarização, uma contração. E essas evidências, esses mecanismos, eles implicam no gasto de energia. Que energia é essa? Adenosina trifosfato, ATP, para atuar no bombeamento, na bomba de sódio e potássio, que vai gerar uma diminuição no fluxo, no bombeamento de sódio, uma pressão intra, para se caracterizar como uma repolarização, que seria o relaxamento. Isso, então, consiste na síntese do ciclo cardíaco, do ciclo sanguíneo no coração. Ainda nós podemos também mostrar um pouco de um aspecto anatômico integrado à fisiologia. Então, aqui nós mostramos o desenho do coração, e lá em cima nós temos o nodo sinoatrial, né? O nodo sinoatrial. Depois, mais embaixo, nós temos o nodo atrioventricular,
que está bem localizado entre os átrios e os ventrículos. Nós temos o feixes de His e as fibras de Purkinje, as fibras de Purkinje. Nós sabemos que há uma relação muito direta, uma relação bem estreita entre o sistema respiratório e o sistema circulatório. Então, nós fizemos uma caracterização anatofisiológica do sistema circulatório e agora vamos fazer essa descrição primeiro uma descrição anatômica e depois uma descrição fisiológica do sistema respiratório. Então, o sistema respiratório ele vai estar formado pela cavidade nasal, que está dentro das narinas, e a cavidade oral, porque há a respiração nasal e a respiração pela boca, que é caracterizada como a respiração oral. Então, após ali as vias nasais, nós vamos encontrar a faringe, a laringe, a traqueia e dentro dos pulmões os sacos alveolares, né? Então, também dentro do pulmão nós vamos encontrar os brônquios. Então, esse aí é o modelo inicial que nós colocamos aí das estruturas que vão compor anatomicamente o sistema respiratório humano. Tem a cavidade nasal, que são as narinas, né? Depois, e a cavidade oral, que é a boca. E nós vamos ter em seguida as estruturas faringe, laringe, traqueia, sacos alveolares, os pulmões e os bronquíolos. As propriedades dos pulmões. Ele vai atuar na complacência, que é a capacidade de expansão, né? A capacidade de expansão, a elasticidade, que é a capacidade de retornar a seu estado original. Essa complacência é que, por exemplo, quando você vai encher um balão, né? Você faz força, então o pulmão ele entra no estágio de complacência. Depois vem e ele também tem a capacidade de elasticidade, que é a capacidade de retornar a seu estado original. E tem a tensão superficial, que seria a resistência à distensão dos alvéolos. E a respiração? A respiração, ela consiste, é um processo mecânico que é formado pela inspiração e expiração. Inspiração é quando você inala o oxigênio, você está inspirando, que pode ser pelas narinas e também podem ser pela boca. Então, de 15 a 20 respiradas por minuto. Então, há uma média aí de 15 a 20 mecanismos de respiração por minuto. E os respiradores mecânicos, a pressão positiva, mais usada hoje em dia, ou negativa, respiradores extracorpóreos usadas em vítimas de hipotermia, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar na questão dos respiradores artificiais, né? Ou mecânicos. Um outro sistema importante também para nós fazermos uma caracterização geral, anatômica geral a princípio, né, o sistema nervoso, que é a integração e controles das funções do corpo humano. Então, todas as funções do corpo humano
elas são controladas pelo sistema nervoso. Nós temos o sistema nervoso central, que ele é formado por todos os tecidos nervosos, recobertos por ossos, né, pelo cérebro e pela medula espinhal. E temos o sistema nervoso periférico, que é formado pelos tecidos nervosos que habitam, né, que se localizam, que estão localizados no corpo, e cuja função é detectar e responder aos estímulos internos e externos. Nós estamos falando de uma classificação, de uma divisão geral do sistema nervoso, uma divisão anatômica. Nós vamos ter o sistema nervoso central, que ele vai estar presente em todos os tecidos, encobertos por ossos, e aí nós podemos citar como exemplo de estruturas que compõem o sistema nervoso central, o cérebro e a medula espinhal. E o periférico, o sistema nervoso periférico, ele vai estar formado por todos os tecidos nervosos que estão localizados no corpo humano, e a função é detectar e responder a estímulos nervosos, tanto interno quanto externos. E o sistema nervoso periférico, ele está formado por 12 pares de nervos craniais e 31 pares de nervos espinhais, que são os neurônios. Então, existem os neurônios aferentes, que são de natureza sensorial, que respondem à função sensorial, e os aferentes, neurônios aferentes, respondem a estímulos sensoriais, sensibilidade. E os eferentes, eles respondem a estímulos motores. E aí nós temos ali na nossa tela interativa um modelo esquemático do sistema nervoso. Nós temos na região do cérebro, a região da cabeça, no crânio, nós temos o cérebro, que é o principal órgão de coordenação do sistema nervoso. Saindo do cérebro tem a medula espinhal, e aí tem os nervos periféricos superiores e nervos espinhais. Tá? Os nervos periféricos superiores, eles estão localizados nas regiões superiores, nos braços, por exemplo. Os nervos espinhais, eles vão compor a coluna vertebral, medula espinhal, e os nervos periféricos inferiores, eles vão estar localizados nos membros inferiores, nas pernas. Bom, vamos falar um pouco da divisão funcional do sistema nervoso. Então, vocês já devem ter ouvido, já devem ter lido, no ensino médio também deve ter contato com esse conteúdo. Então, dentro da divisão funcional, nós vamos ter o sistema nervoso somático e o autônomo. Tá? O sistema nervoso somático, ele vai ser formado pelos neurônios sensoriais e pelos neurônios motores. E autônomo, ele vai tratar das regulações involuntárias, por exemplo, da musculatura lisa e cardíaca do coração e também do funcionamento das glândulas. E o simpático? O simpático, ele vai ser conduzido, ele vai ser gerenciado pelas regulações. Ali embaixo, por exemplo, a gente dá algumas dicas, alguns exemplos desse sistema autônomo, que são as regulações involuntárias do sistema nervoso. Então, vocês já devem ter ouvido falar, um termo popular, os batimentos cardíacos, eles são involuntários, ninguém comanda, nós não podemos comandar os batimentos cardíacos. Então, são regulações involuntárias. E aí nós vamos ter o grupo do simpático, que o coração, por exemplo, bate mais rápido,
mais sangue no cérebro e músculo, e menos sangue nas vísceras e na pele, né? E tem o parasimpático, que retorna, que faz o retorno dos estímulos nervosos do corpo humano ao estado normal. Então aí nós temos a estrutura, por exemplo, de um neurônio. Os neurônios são grupos de células que vão compor o sistema nervoso. Todos nós já estudamos, desde o 7º ano, 8º ano, quando você vê o conteúdo, que você estuda os conteúdos de fisiologia humana, os sistemas do sistema nervoso, sistema muscular, a gente trata muito das células que compõem o sistema nervoso. Então nós temos o neurônio, que é um neurônio, tem muita gente que não sabe, tem muita gente que esqueceu. Neurônio são células que vão formar as estruturas que vão atuar, por exemplo, na transmissão dos impulsos nervosos. Aí nós temos a cabeça, que é um corpo formado por um núcleo e pelo corpo celular, e lá nós temos os dendritos. Então aquilo ali é um neurônio. Claro, os neurônios eles são interligados através de sinapse. O neurônio se liga com o outro para poder atuar na transmissão dos impulsos nervosos. Então, o neurônio, nós vamos encontrar ali o corpo celular do neurônio. Dentro do corpo celular tem o núcleo, e da parede celular, da região do corpo celular, partem os dendritos. Depois, no neurônio tem uma cauda chamada de axônio, né? E esse axônio ele vai ser composto por nós de Ranvier. E no final do axônio, que seria a cauda do corpo celular de um neurônio, nós vamos encontrar os terminais pré-simpáticos, né? E aqui nós temos aí um axônio. Então, o axônio seria aquela cauda que vai compor a célula do sistema nervoso, que seria um neurônio. Então, o neurônio ele é formado pelo corpo celular. Dentro do corpo celular tem o núcleo, da parede celular, da parede que envolve o corpo celular do neurônio, partem dendritos, são terminações nervosas. O axônio ele vai estar conectado ao corpo celular, e ele é formado pelos nós de Ranvier. E no final do axônio, nós vamos encontrar os terminais pré-sinápticos, né? Pré-sinápticos é porque eles são responsáveis pela união de um neurônio com outro, porque a condução dos impulsos nervosos vai acontecer de um neurônio para o outro. Bom, o axônio, nós vamos ver agora a composição do neurônio. O axônio, ele varia de milímetros, né? No cérebro, o tamanho a 1 metro na medula espinhal até o pé. Então há essa variação do tamanho celular, né? Possui múltiplas sinapses, que são pontos de contato que contêm os neurotransmissores. Então o sistema todo ele é conectado, o sistema nervoso ele é conectado por neurônios que vão se unir exatamente através das sinapses. Então, e há uma variação exatamente do tamanho dos neurônios. Varia de milímetros no cérebro até 1 metro na medula espinhal até o pé. Possui múltiplas sinapses, pontos de contato que contêm neurotransmissores, e os nós de Ranvier, que são gaps, que aceleram a condução nervosa, Isso
Nós estamos falando do tamanho do axônio. O corpo celular, ele possui um núcleo e múltiplos dendritos. Né? Então, o corpo celular, ele tem um núcleo e, partindo da membrana que envolve o corpo celular, existem os dendritos. Nós já ouvimos falar muito em massa cefálica, né? Então, a massa cefálica é uma grande massa que vai compor o tecido. Então, são vários neurônios, né, que ficam enovelados para formar o tecido. E a massa encefálica, ela tem a sua divisão em 3 partes: o cérebro, o diencéfalo e haste cerebral, que é o cerebelo. O cérebro, ele possui 2 hemisférios conectados pelo corpo caloso, que são circunvoluções e sulcos. E divide-se em massa branca, que seriam os axônios, que é a ligação do tálamo até o córtex, e da massa cinzenta, que é o córtex, que é formado por aproximadamente 50 bilhões de neurônios que ficam enovelados e que ficam unidos através das sinapses. E contém também os lobos, que são áreas com funções específicas. Que nós vamos mostrar um modelo esquemático de um cérebro, mostrando os lobos cerebrais. Nós temos o lóbulo frontal, temos o lobo parietal e o lobo temporal e o lobo occipital. Né? O lobo frontal, ele vai ser responsável pelos movimentos voluntários do músculo esquelético. Então, por exemplo, você vai mexer os braços, né? Então, esse é um movimento voluntário, você dá esse comando. Já é diferente dos batimentos cardíacos, que são movimentos involuntários. Então o lóbulo frontal, ele vai ser responsável exatamente pelos movimentos voluntários dos músculos esqueléticos, pela análise da experiência sensorial, as interpretações das múltiplas funções sensoriais, personalidade, memória, emoções, raciocínio, julgamento, planejamento e fala. Então, todas essas funções, elas são ligadas ao conjunto de neurônios que vão estar localizados no lobo frontal. O lobo parietal, ele vai estar relacionado com as respostas aos estímulos da pele e dos músculos. E o lobo occipital, ele integra o movimento dos olhos, direção, foco, correlaciona imagens com experiências sensoriais. E o lobo temporal, ele interpreta as experiências sensoriais, memoriza e registra estímulos visuais e sonoros. Então, por exemplo, aqui é um ponto importante para que nós podemos fazer uma meditação. Olhando questões de alguns concursos e as provas do Enem dos últimos 5 anos, a gente percebe que sempre cai uma questão vinculada ao sistema nervoso. Então nós, nas aulas futuras, nós iremos aqui exercitar a interpretação de algumas questões na luz do conhecimento. Então, para quem está se preparando para o Enem e preparando para o concurso, a gente tem que ter o conhecimento teórico, sistema nervoso, né? O que é o sistema nervoso? É um sistema muito importante para o organismo, porque ele vai controlar todas as funções vitais. Funcionamento
dos órgãos, a percepção do gosto, né? A organização da fala, a organização do raciocínio. Então, é um sistema muito importante, é um sistema de controle. E a gente viu que tem o sistema nervoso central e vimos que tem o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele tem mais a coordenação e ele é formado aqui por 3 lóbulos, né? Por quatro lobos. O lóbulo frontal, o lóbulo parietal, que inclusive ali a gente conseguiu mostrar naquele esquema, o lóbulo occipital, que está localizado aqui um pouco acima do início da coluna vertebral, e temos o lobo temporal. E aqui a gente fez um detalhamento exatamente da função. O que faz determinado lobo? O lobo frontal, ele vai estar responsável pelos movimentos voluntários dos músculos esqueléticos. E aqui nós até exemplificamos, né? Eu pego um peso para fazer musculação, eu vou controlar, eu tenho como controlar e como dar dinâmica a essa movimentação. Então, exatamente os neurônios que são responsáveis pela produção dos movimentos voluntários dos músculos, pela análise e de experiências sensoriais, das mais variadas possível, uma coordenação de aspectos da personalidade, da memória, da percepção de emoções, o raciocínio, o julgamento, o planejamento e a fala, eles são, essas funções, elas são executadas mediante aos neurônios que estão localizados no lobo frontal. O lobo parietal, que nós vimos aqui anteriormente, eles são responsáveis pelas respostas ao estímulo da pele e dos músculos, né? O lobo occipital, ele vai ele integra o movimento dos olhos, né? Direção e foco dos teus olhos e correlaciona imagens com experiências sensoriais. E o lobo temporal, ele vai fazer a interpretação de experiências sensoriais, memoriza e registra estímulos visuais e sonoro. Então, também vejam que todo o cérebro ele é compartimentado e cada compartimento desse tem um zoneamento do sistema nervoso, então que ele é composto por lobos, tá? O lobo, como nós vimos aqui, o lobo frontal, o lobo parietal, occipital e temporal. Tem pessoas que têm traumatismo craniano, tem pessoas que precisam, às vezes tem um aneurisma, tem algum problema com o cérebro, então parte dessas funções elas são danificadas. Você pode perder, por exemplo, mediante o agravamento do acidente, as funções vitais, as funções relacionadas ao sistema nervoso, que estão tanto no lóbulo frontal, parietal, occipital ou temporal. Você pode, por exemplo, levar um acidente no lóbulo frontal e você perder, por exemplo, os movimentos voluntários dos músculos esqueléticos. Você pode perder análise de experiências sensoriais. Você pode ter problemas relacionados à personalidade, memória, emoções, raciocínio, julgamento, planejamento e fala. Todos nós já ouvimos falar que o cérebro ele tem essas zonas e que você pode perder parte dessas funções mediante, às vezes, ocasionado por um traumatismo craniano, por exemplo.
Bom, o sistema muscular, né, que é um sistema extremamente importante, juntamente com o sistema ósseo, eles vão ser responsáveis pela sustentação da estrutura corporal. Então, o corpo humano, só a título de curiosidade, ele possui de 600 a 700 músculos esqueléticos. Esses músculos esqueléticos são aqueles músculos que estão interligados com o esqueleto, tá? E que correspondem a 40% da massa corpórea, né? Quando a gente se refere à massa corpórea, é a massa do corpo, na estrutura da musculação. Hoje, muita gente faz academia, pratica os mais variados tipos de exercícios, e um dos objetivos recomendados é o fortalecimento muscular, né? Então, o fortalecimento muscular, ele é extremamente importante para o equilíbrio do corpo humano, para a postura, para que você consiga caminhar corretamente, né? Então, o corpo humano, só a nível de esclarecimento, a nível de curiosidade, ele possui numa faixa de 600 a 700 músculos esqueléticos, que correspondem a 40% da massa corpórea. Então, vamos então para a divisão do sistema muscular. Tem a musculatura axial, que ela é proveniente do esqueleto axial, ela está justaposta ao esqueleto axial. 60% dos músculos esqueléticos do corpo humano, tá? Então, por exemplo, a musculatura axial, ela vai compor 60% dos músculos esqueléticos. E ela posiciona a cabeça e a coluna, além de mover as costelas durante a respiração. Então, nós, bem no início, quando nós falamos da estrutura do corpo humano, nós falamos que todos os sistemas, seja ele o sistema esquelético, muscular, sistema nervoso, circulatório, digestivo, circulatório, sanguíneo, eles são extremamente importantes para o funcionamento do organismo como um todo. Então, o sistema muscular não é diferente. O sistema muscular, ele é, por exemplo, quem vai compor a musculatura axial? Nós vamos fazer um zoneamento, vamos fazer uma classificação, uma divisão do sistema muscular. Primeiro que nós estamos falando aqui é da musculatura axial, que ela é proveniente do esqueleto axial, ela está justaposta ao esqueleto axial, e que vai corresponder 60% dos músculos esqueléticos do corpo humano. Posiciona a cabeça, né, para que nós tenhamos essa coordenação, né, do posicionamento da cabeça, da coluna, além de mover costelas, né, durante os mecanismos de inspiração e expiração. Quando você vai ao médico, principalmente que o médico vai lhe fazer uma consulta, ele quer saber como é que está a função pulmonar. Então ele manda, inspira, aí você inspira. Então, esse mecanismo de inspiração e expiração, ele é coordenado exatamente por essa musculatura axial. Tem outro grupo de musculatura, que é a musculatura apendicular. Falamos da axial, vamos falar da apendicular, que é proveniente do esqueleto apendicular, né? Esqueleto apendicular. Então, nós temos a musculatura axial, que é uma musculatura que ela é proveniente, ela está justaposta ao sistema, ao esqueleto axial. 60%, essa musculatura vai compor 60% dos músculos esqueléticos do corpo humano, que é a musculatura axial, que vai posicionar, por exemplo, a cabeça, a coluna,
a cabeça e a coluna, que às vezes as pessoas, o médico de coluna, ele diz assim, mantenha a postura ao sentar. Vamos ter postura. Então, toda essa coordenação nós podemos fazer, né? Nós temos como fazer, que vai fazer parte da musculatura axial. A musculatura apendicular, ela é proveniente do esqueleto apendicular, né? Agora vamos ver os tipos de músculos e sua localização, isso é importante. Nós temos os músculos lisos, que vão fazer parte da parede dos vasos sanguíneos. Nós vamos ter a musculatura cardíaca, que vai compor o coração. O coração é um órgão, uma estrutura extremamente vital para a sobrevivência, para o bom funcionamento do organismo humano. E vamos ter também a musculatura esquelética, né? Essa musculatura esquelética, elas vão gerar calor para manter a temperatura do corpo humano, mantém a postura, mantém a contração contínua e direcionam a força que move os ossos e juntas do corpo e da pele, tá? Então nós temos funções, nós temos movimentos que são movimentos voluntários. Temos, por exemplo, as contrações cardíacas, elas são involuntárias. Agora, quando você faz a movimentação dos teus braços, você caminha, você corre, né? A gente viu falar em corrida, ontem o brasileiro pegou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Atletismo, com a marcha atlética. A marcha atlética, ela é um exemplo do sincronismo que mantém entre o sistema esquelético e o sistema muscular, né? Ali, claro, tem a coordenação, são movimentos voluntários. Vocês viram como é que é a regra, né? Você não pode tirar um dos pés da movimentação. Quando você dá um passo, um dos pés tem que estar afixado ao solo totalmente. Então tem toda uma técnica, né? Tem todo um rigor do uso da musculatura para que você consiga participar e não errar e não ser desclassificado. Vamos lá. Assim como todo sistema, né? Bem no início da aula de citologia, nós falamos de células. Células é a unidade morfofisiológica de todo ser vivo. Todos os órgãos são formados por células. E essas células, os órgãos, em geral, eles vão formar tecidos. Então, o sistema muscular, ele é formado pelo tecido muscular, né? Então, por exemplo, aí nós vamos... E esse tecido muscular, ele vai formar as fibras musculares, né? Então aqui a gente vê lá uma seção transversal do tecido ósseo para mostrar as fibras musculares. Por exemplo, temos os músculos da coxa, os músculos do antebraço, do braço, né? Às vezes a pessoa faz musculação, né? A pessoa quer ficar forte. Tem muita gente que faz musculação, uma musculação preceituada, recomendada por um médico, né? Para que você não tenha tanta perda de massa muscular, para que você consiga ter uma recomposição de massa muscular, que é importante para o equilíbrio do corpo, para o caminhar. Isso é extremamente importante. E normalmente a contração muscular ela é feita pela movimentação das fibras musculares, né? E existem, só a nível de exemplo, existem as fibras musculares esqueléticas, né, que são rápidas,
porque elas têm uma boa contração, tem a coloração vermelha, são grandes, densas, com bastante reserva de glicogênio e poucas mitocôndrias. Glicogênio são estruturas, são moléculas responsáveis pela energia acumulada, né? Para que ocorra uma contração muscular, de certo há desprendimento, há uso de energia. Para isso, o organismo precisa ter as reservas. E aí isso vai dar rapidez, né, na contração, força. E também tem as fibras musculares que são lentas. Essas fibras musculares lentas, elas são de coloração branca, né, e 3 vezes mais lentas. Entretanto, possui períodos de contração maiores com menos fadiga muscular. E no corpo humano, as fibras musculares, elas apresentam uma coloração rosa, né? As fibras musculares, que nada mais é do que a mistura de fibras rápidas e fibras lentas. Então, a movimentação rápida, ela é provocada, ela é realizada pelas fibras rápidas. E ao inverso, a movimentação lenta é fomentado pelas fibras lentas. E muitas vezes é necessário, para melhorar a resistência à fadiga, ao cansaço, é recomendado fazer um condicionamento físico. Então, todos, independente da idade, existem exercícios apropriados para fazer exatamente, para melhorar o condicionamento do sistema muscular. Licença que eu tomo uma água. Água é extremamente importante para hidratar o organismo. Nós estamos no momento mais difícil de hidratação do organismo. Estamos passando pela estação seca, então o organismo ele perde muito líquido, né? As pessoas suam. Aqui nós temos uma umidade do ar muito alta. Então, por isso que nós suamos com bastante frequência. Se eu vou, por exemplo, para a região centro-oeste e alguns estados de São Paulo, a umidade relativa do ar está chegando até 25%. Isso é muito ruim. Uma umidade, se você está em um ambiente cuja umidade está muito baixa, você tem que tomar bastante líquido. A mesma coisa é a gente aqui. Estamos passando por um processo de seca intensa, então nós temos que hidratar o nosso organismo. Bebendo água, numa média de 2 litros de água por dia, você mantém todos os processos metabólicos com bom aporte. Já ouviram falar que 70% do organismo, a água, ela está em proporções de 70% a 80% do organismo. Tem que estar para que o organismo esteja totalmente hidratado, para que os metabolismos, as reações metabólicas cruciais e essenciais para a vida possam ser realizadas. Tem alguns conceitos que é importante nós sabermos. Então, ali tem homeostase. Certamente, em uma questão de fisiologia, tanto da fisiologia da respiração, da fisiologia do sistema muscular, é necessário que nós saibamos o conceito de homeostase, que nada mais é do que o processo em que as condições físico-químicas do corpo humano são mantidas em faixas estáveis, né? A gente se refere à temperatura, à pressão, à frequência cardíaca, à frequência respiratória, níveis de oxigenação, concentrações iônicas e outros eventos.
Então, homeostase é importante nós entendermos. O que significa esse termo no equilíbrio fisiológico, na manutenção dos processos vitais. Então, o processo em que as condições físico-químicas do corpo humano são mantidas em faixas estáveis, em faixas ótimas. Por exemplo, temperatura, né? Uma boa temperatura corpórea é 36,2, né? Então, o organismo está em estado normal de temperatura. Pressão varia de 8 por 12, tem pessoas que é de 6 a 10, mas quando a pressão, você pode ter uma hipertermia, uma pressão alta, hipotermia, pressão baixa. Então, quando desregula as funções de temperatura, de pressão, de frequência cardíaca, de frequência respiratória, níveis de oxigenação e concentrações iônicas, se isso desregula, o organismo ele está passando por um processo de desestabilização e é bom recorrer ao médico. Tem um mecanismo que é chamado de biofeedback, né? Que mostra, por exemplo, a questão da recepção de um estímulo. E esse estímulo ele vai ter como perceptor o receptor do estímulo. Depois tem um agrupamento que é integrador e um agrupamento que é efetor, né? Esse que é o mecanismo biofeedback. Hoje também está muito na moda um outro conceito legal que se fala, é a questão do controle da glicemia, né? Nós temos uma concentração de açúcar, por exemplo, a tua glicemia em jejum, quando você está normal, ela vai 88, né? 80, dependendo da tua idade, até 90 é considerado normal. E tem um órgão que ele é um órgão que vai regular a taxa glicêmica, que é a taxa de açúcar no sangue. Então, por exemplo, o pâncreas ele vai regular o baixo nível de glicose no sangue, o alto nível de glicose, libera glucagon através das células alfa, libera insulina através das células beta. E também o pâncreas, digamos que dentro da taxa, do controle da taxa glicêmica, da glicemia, ele é o órgão que vai regular o baixo nível, o alto nível. O fígado vai liberar a glicose no sangue, que o fígado ele é um órgão que é um órgão fundamental exatamente no controle dessas taxas. Então, o nível normal de glicose no sangue, ele pode ser, por exemplo, o fígado, ele pode ser o órgão regulador. O pâncreas, ele vai ser o órgão central desse processo. Se você tem uma boa função pancreática, você vai ter a taxa glicêmica em equilíbrio. Então, as células, por exemplo, do corpo humano, que vão estar localizadas no pâncreas, elas vão ser responsáveis pela estabilização da gordura hepática, retiram a glicose do sangue. Hoje em dia, mais de 90% da população tem esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Aí os médicos recomendam, vamos diminuir a carne vermelha, vamos diminuir bebida, não pode beber, né? Então através do exame de sangue, pela presença de algumas enzimas, você pode saber a taxa, se você tem ou não gordura no fígado. Uma variação do TGO, TGP. E aí recomenda-se uma ultrassom, que é o exame de imagem mais detalhado, que ele vai poder ter uma visão mais
mais geral do teu estado ali, do teu fígado. Mas o controle da glicemia, ele perpassa pelo bom funcionamento do pâncreas, né? Porque o pâncreas, ele vai se responsabilizar pelo baixo nível. Agora, se o pâncreas ele está desregulado, e essa desregulação ela pode perpassar por um erro metabólico do pâncreas, às vezes tem pessoas que geneticamente herdam, né, essa característica, mas a maioria das vezes a questão é alimentar, né? Então, por isso nós temos que ter um controle alimentar para que nós não sejamos acometidos por problemas de diabetes. A principal causa dessa regulação, da desregulação das taxas de glicemia é provocar o diabetes. Um momento, por favor.